Wakanda Forever. Hoje no Museu dos Quadrinhos, o Pantera Negra está pintando nessa minissérie que foi lançada pela Editora Globo em 2 partes e a gente vai verificar com detalhes depois da vinheta. Fala aí galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. Antes da gente dar prosseguimento ao assunto do vídeo hoje, eu vou pedir para você deixar aquele joinha, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e se compartilhar esse vídeo vai estar me ajudando, compartilha com quem gosta de quadrinhos, valeu? Bora falar de estudar desenho. Quer estudar desenho comigo? Vem estudar desenho no curso da Hotmart, Desenho de Super-Heróis. É um curso voltado para iniciantes de todas as idades. A gente aborda bem do princípio até a criação de personagens. Quer fazer um test drive sem nenhum tipo de comprometimento, cartão de crédito, nada disso? Estou deixando de presente para você, meu camarada, aqui na descrição do vídeo um link para você fazer o test drive. Também tem aqui o link para você fazer a sua inscrição e começar agora a estudar desenho comigo. São mais de 140 aulas gravadas, material de apoio em PDF e um grupo secreto no Telegram para tirar dúvida comigo. Valeu? Tô te esperando. E lembrando, quando for fazer suas comprinhas de quadrinhos lá na Amazon, compra através dos links que eu coloco aqui na descrição do vídeo, vai estar me dando uma moral e eu te agradeço. Também tem os meus quadrinhos autorais que estão aqui à venda na loja do Salomão Ventura, o link está na descrição do vídeo e também o link para você me seguir lá no Instagram. Por lá eu estou todo dia falando de quadrinhos, de desenho, dando dicas, tem lives, então me segue que eu estou te esperando por lá, tá bem bacana. Recados dados, bora pro vídeo de hoje que é sobre o Pantera Negra. O Pantera Negra é um personagem que eu adoro, sempre curti, mesmo antes de virar modinha. A primeira vez que eu tive contato com o Pantera, se não estou enganado, foi na Super Aventuras Marvel número 2. O Pantera saiu numa aventura solo, até então eu tinha visto o Pantera participando dos Vingadores, assim, agora como história solo eu não lembro de ter lido o Pantera Negra e achei demais aquelas histórias que saíram lá na Super Aventuras Marvel. E aí fui seguindo, acompanhando o personagem, eu gostava de desenhar muito, o uniforme dele é bem interessante. Na época dos bonequinhos ali da Gulliver, um dos que eu mais gostava de brincar era do Pantera Negra, que ele tinha uma posição boa para dar soco, né? E eu curtia muito o Pantera Negra. É um personagem que foi criado por Jack Kirby e por Stan Lee lá nos anos 60. Ele surgiu como uma participação especial numa história do Quarteto Fantástico. E para assombro de muitos, eles tiveram essa sacada sensacional de colocar o cara como fosse um rei, né? Era um super-herói, era um rei de uma nação e além disso uma nação africana hipertecnológica. Cara, explodiu cabeças isso aí, foi muito legal. Então o Pantera tem essa pegada diferente, faz uma representatividade bacana. O primeiro super-herói negro de destaque assim, né, dos quadrinhos foi o Pantera, depois outros foram seguindo o seu caminho. E essa história aqui que foi desenhada por um artista negro que desenha muito, meu amigo, chamado Dennis Cowan. Gosto muito do desenho dele, ele trabalha um traço com uma achura levinha. Lembra algumas vezes um pouquinho o traço do Gil Kane, que é outro cara que eu gosto muito, mas aqui ele e o Peter Gills, que é o roteirista da história, vão colocar o Pantera em maus lençóis. Por que eu digo isso? Porque eles vão lidar com um tema muito espinhoso, cara, que é o racismo. É isso aí, aqui o Pantera Negra vai estar envolvido direta ou indiretamente com o racismo e o apartheid. E como eu já li o grande Will Eisner falando numa entrevista que eu li num livro dele, onde ele entrevista outros autores de quadrinhos, ele fala assim, os super-heróis normalmente eles têm que resolver o problema, é dado um problema para eles na história, na situação ali do roteiro, ele tem que resolver aquele problema até o final da história. E como você resolve um problema como o apartheid, um negócio odioso como o racismo? É muito complicado, é espinhoso, mas os autores não fugiram à missão e eu acho que eles fizeram muito bem. Então vamos conferir aí as histórias que estão nessa minissérie, que foi lançada pela Editora Globo, apesar dos direitos da época da Marvel estarem com a Editora Abril. Mas foi bem legal e traz aqui a publicação das histórias lançadas lá um novo número 1 do Pantera Negra que saiu em 88. Sem mais delongas, confere aí os clipes das histórias. A primeira história foi publicada na revista Pantera Negra, minissérie em 2 edições, publicada pela Editora Globo aqui no Brasil em dezembro de 1990 e vai trazer a história publicada originalmente em Black Panther número 1 de 1988. Nós temos roteiro de Peter Gillis, desenho de Dennis Cowan, arte final de Sam de la Rosa. A primeira história se chama Pranto de uma Nação Condenada. A gente começa a história, começa as splash page do Pantera enfrentando um rinoceronte, uma espécie de ritual, né? Depois que ele enfrenta esse rinoceronte, consegue colocar o rinoceronte aí para dormir, ele é então encarado por duas panteras negras. Aí ficam aquele impasse, será que vai atacar o Pantera, será que não vai? Enquanto isso a gente vai ver
um interrogatório numa nação vizinha a Wakanda chamada Azania. E esse cara que está sendo interrogado aqui pelos guardas oficiais é um cara que parece que é contrário à política de apartheid daquela nação. Voltamos para a cena do combate do Pantera com as Panteras verdadeiras aqui, né? E em paralelo são as ações que estão ocorrendo lá do interrogatório do sujeito. E ele fica rogando pelo espírito da Pantera ajudá-lo, né? O espírito da Pantera Negra, que é o totem sagrado, o que daria também poderes ao Pantera Negra. Então o que acontece aqui são as ações paralelas. O Pantera Negra sente durante o combate, ele é atacado pelas Panteras, o que significa que ele perdeu o contato com seu totem sagrado, a Pantera Negra, e enquanto isso, o cara que estava rogando lá pela ajuda do espírito da Pantera, ele consegue se livrar e ataca os seus interrogadores, né? Mata uma galera lá, e é isso que a gente vai ficar passado pela história. O Pantera Negra sente que ele perdeu então o contato com seu totem, né? com o espírito do Deus Pantera. Ele fica bem abalado com isso. A gente vai então para um encontro aqui do T'Challa com um encontro de cúpula, né? Com representantes de outros países, ele rei da nação wakandiana, e aí chegam as notícias através de um assessor aqui que houve um ataque em Azania e eles foram atacados, as pessoas, os oficiais e tal, por um gato, o que parecia ser um gato gigantesco. E aí logo a suspeita recai sobre o Pantera Negra, né? E aí as pessoas que estão lá na mesa, na cúpula, começam a questionar se seria o Pantera ou não. Afinal de contas, estaria a Wakanda invadindo, né, o território, né, os direitos, os assuntos de uma nação, de uma outra nação. Bom, a gente vai ter outra cena aqui, o T'Challa continua se questionando sobre essa falta de contato aqui com o Deus Pantera, e a gente vai ver aqui, lá novamente na Azania, um governador e um bispo conversando sobre o problema do apartheid, que é uma política desse local, desse Azania, e mesmo eles sendo contra esse regime, eles são atacados aí pelo espírito da Pantera, e pela primeira vez a gente vê aqui essa criatura meio homem e meio animal. Ele dizima ali os dois caras, o governador e o bispo, taca fogo aí na mansão, e aí o que parecia ser um sinal aí do Deus Pantera para as pessoas que estão contra o regime, as pessoas que são oprimidas, eles partem então para o ataque e são rechaçados pelo exército local. Então começa ali um conflito de grandes proporções, e depois essas mesmas forças atacam as favelas que ficam ao redor das fábricas. Afinal de contas, essas pessoas são tratadas como mão de obra barata, né? São escravizados praticamente. E aí começa um questionamento dentro de Wakanda se o Pantera Negra deveria permitir isso, se não está na hora dele tomar uma posição mais radical contra isso. Ele convoca então uma assembleia lá em Wakanda, e ele fala que ele condena tudo, ele condena os ataques contra os revoltosos, ele condena o apartheid, ele é contra tudo, ele quer um armistício, ele quer paz, ele quer conversa. Mas isso aí é interpretado como sinal de fraqueza por parte de alguns dos seus súditos. Então ele pede para Medinal, que é aqui o ancião da tribo, né, que dê sua opinião. Ele fala: eu de política não entendo não, mas os sinais são claros que você deve provar que ainda possui o espírito da Pantera. E a prova seria enfrentar os gorilas brancos, uma prova tradicional lá de Wakanda. Bom, corta aqui para uma cena onde a gente vai ver uma casa de classe média, de um bairro exclusivo para brancos, né, de Azania, ser atacado então pelo espírito da Pantera. Enquanto isso, a gente vai ver o Pantera Negra tentando conseguir ali completar essa prova, que é pegar uma flor do topo de um monte onde vivem os gorilas brancos e retornar são e salvo. Ele consegue, né? Ele consegue driblar ali os gorilas, que são gigantescos. Quando ele chega para provar, aqui a prova que eu consegui tomar aqui a flor, a folha, e aí um dos caras fala assim: ele está mentindo. Na verdade, eu descobri aqui entre um dos seus colaboradores que tinha um aparelho aqui. Wakanda é uma nação super tecnológica, né? E esse aparelho fazia com que os gorilas brancos perdessem parte de sua força. E aí termina aqui a primeira história. Na segunda história a gente vai ver T'Challa já está afastado do trono de Wakanda, enquanto o conselho decide se ele tinha realmente envolvimento ou não nessa trapaça na prova do gorila branco. Mas ele continua muito aflito em relação a essa perda de contato com o Deus Pantera.
E lá em Azania a gente vai ver a preparação de um grupo de super caras, né, para debelar de vez esse ataque, essa revolta contra o sistema de apartheid da nação e atacar o Pantera Negra. Então ali tem vários genéricos de super-heróis ali pronto para entrar em ação a favor desse regime odioso que é o apartheid. Então esse tema complicado de se tratar numa história em quadrinhos que é o racismo, né? Enquanto isso a gente vai ver o Deus Pantera, que está encarnado aí naquele sujeito que estava sendo torturado, tacando fogo nessa revolução, atacando os militares, incitando que as pessoas entrem em conflito. Então é isso que começa a acontecer, vários conflitos pipocando na nação de Azania. O Pantera Negra então ele se dispõe a provar mais uma vez que ele ainda o rei de Wakanda, submetendo a um combate com um guerreiro poderoso lá da nação wakandiana chamado Swana. E esse cara é bem grandão, né? E eles começam lá no combate, o Pantera parece que tá levando a pior, quando ele tá assim, prestes a ser esmagado pelo cara, chegam então esse grupo, esses super-heróis aí, vamos chamar super-heróis entre algumas aspas, para atacar o Pantera Negra. E ele começa a combater os caras mano a mano, né? Um a um ali, ele vai tentando derrotar, e até o momento que ele chega, que ele vê que não vai dar, ele escapa, ele foge. Ele foge, e aí ele vai pensar, bolar um plano de contra-atacar, de como fazer para vencer esses caras, né? Não fique ruim para eles. Enquanto isso, em Paris, a gente vai ver um dos aliados do Pantera, o cara que tinha colocado o aparelhinho lá para poder tornar os gorilas menos poderosos, forjar uma aliança com uma representante comercial de Wakanda que está em Paris. Ela quer ajuda para poder desvendar o que está por trás disso tudo. Voltamos para o combate em Wakanda. E o Pantera, usando de tecnologia, de astúcia, já que ele não está com todo full power que ele tinha assim quando tinha o espírito da Pantera, ele consegue então derrotar esses caras, né, usando esses subterfúgios. E aí, apesar dele se provar como capaz, ele acaba sendo, na hora da comemoração ele vê que as pessoas não ligam muito para ele depois da vitória, e ele pede abdicação do trono para poder resolver de vez essa parada. Termina aqui a segunda história. A terceira história foi publicada em Pantera Negra número 2, nessa minissérie da editora Globo, e vai trazer a história publicada em Black Panther número 3. O nome da história é Ultimatum, mesma equipe criativa. A gente começa aqui, a cena é em Paris, a gente naquela agente, né, de comercial de Wakanda. Ela tá lá no apartamento dela, de boa, chega o T'Challa. O T'Challa já então aqui abdicou do seu papel como rei para poder desvendar o que está acontecendo, né? E aí ele vai questionar ela sobre se ela sabe sobre a derrota lá dos supremacistas e se sabe mais informações do que está acontecendo de verdade, o que tem por trás disso. Ela tem os contatos dela por lá, chama um cara assim que é um agenciador que permeia as agências de inteligência do país todo. O cara cobra uma grana lá e o cartão dos Vingadores do T'Challa pela informação de onde está uma base secreta de um míssil nuclear que vai ser lançado contra o Wakanda. O negócio escalou violento. Bom, ele aceita o negócio, ele pega essa dica. Lá em Azania o negócio está pegando fogo, parece que foi declarado, o governador da nação Azania disse que o Pantera Negra está liderando as revoltas do povo contra o regime de apartheid. Então o negócio tá feio. E aí, enquanto isso, lá em Wakanda, o líder lá do grupo, vamos dizer, o cara aqui que pediu que estava contra o Pantera Negra, né? Ele descobre que chegou uma mensagem direta para o Pantera dizendo que Wakanda está sob ameaça direta de um ataque nuclear, e o Pantera Negra está tentando evitar isso. Ele pegou aquela localização que ele comprou e está partindo direto para Azania, direto para o ponto onde vai ser lançado o míssil. Ele chega lá junto com aquela menina, amante barra ajudante dele, né? E o míssil, cara, é um negócio mega poderoso, é um troço tipo Quarteto Fantástico full power, assim, o míssil, gigantesco. Então o Pantera Negra está tentando impedir esse míssil de ser lançado, porque afinal de contas, se fossem mísseis comuns, o Wakanda daria conta. Agora um míssil desse tamanho, acho que fica complicado, né? Então ele chega e propõe um acordo para o general lá, que está ativando ali os mísseis, né, o armamento contra o Wakanda, de que ele se entrega desde que o cara desarme o míssil. E o cara aceita, manda desarmar o míssil, e enquanto isso ele vai lá dar a contrapartida dele seria fazer uma declaração de que ele era
contra as hostilidades, que baixassem as armas. Só que quando ele está dando essa declaração pela televisão, ele ao mesmo tempo diz que baixe as armas sim, mas não parem de lutar. E ele começa, ele mesmo ali, a enfrentar os guardas, né, o exército racista de Yazânia, né? E aí o pau canta, meu camarada, na casa de Noca, mas de repente o Pantera se vê novamente imobilizado aqui, um gás faz com que ele perca, a pressão arterial dele baixe, e ele cai assim, quase desmaiado, ele é levado preso, né? Fica preso lá aguardando seu julgamento. E aí quem que aparece por lá? O tal do Deus Pantera, que está encarnado naquele sujeito lá. Bom, há aqui então um diálogo tenso entre os dois, o Deus Pantera dizendo que ele abandonou o seu objetivo, né, sua missão, mas que ele não vai matar agora, porque ele sabia que o Pantera tinha o conhecimento científico para desarmar aquela bomba e salvar Wakanda. Então ele quebra ali os grilhões, o Pantera se liberta e vai direto lá para onde está a bomba para tentar desarmá-la, né? Porque, de acordo com uma declaração do próprio general, a bomba só podia ser desarmada lá do topo dela, lá no biquinho. E o Pantera vai escalando ali, o míssil é lançado, mas ele consegue chegar lá antes da explosão, desarma o míssil e ele cai lá de cima. E a história termina aqui, essa parte. Bom, a última parte dessa minissérie começa com o Pantera já recuperou aqui o seu papel de rei, né? Afinal de contas ele se provou, né, como uma pessoa capaz e poderosa, mas ele ainda não está satisfeito. Ele está olhando com uma cara assim preocupado, porque ele sente ainda que não é digno, porque afinal de contas o poder do Pantera Negra o abandonou. E ele quer se confrontar de vez e resolver essa parada. Então ele vai ter de encontro com o Deus Pantera, né, lá no meio da floresta. Alguns seguidores pedem para ele não seguir à frente, que isso é bobagem, superstição, mas não, ele tem para ele que isso é uma coisa muito importante. Então ele encontra com aquela criatura que está encarnando o poder do Deus Pantera e eles começam um combate, né, dando prosseguimento ao combate e ao diálogo. O cara diz que ele é um covarde, que ele esqueceu o que realmente importava, que ele só liga para a tecnologia, e o Pantera não, que ele ouviu os lamentos, ele tentou se importar com o povo. Enquanto eles dialogam, o Pantera também sente uma dificuldade de enfrentar, inclusive tem uma cena aqui que ele está até chorando, porque ele está enfrentando o Deus dele, a criatura que ele tinha respeito, né, a entidade por qual ele deveria se abaixar e agradecer, ele está saindo na pancada. Esse cara agora que está encarnado, né, que está realmente, ganhou corpo, né? E aí tá o combate comendo solto, e aí os ajudantes dele tentam dar uma forcinha, né, usando a tecnologia de Wakanda, numa parte da floresta que é toda tecnológica. Então tem armas, tem alguns armamentos, algumas peças tecnológicas que o T'Challa pode usar no combate. E é isso que ele faz. Ele vai usando alguns artefatos, algumas nuances ali que pode ajudá-lo no combate. Bom, vamos ver então aqui o que aconteceu, afinal de contas, com a Yazânia, né, depois desse conflito iniciado lá, e o que vai acontecer com a política do local. Então é provado através de imagens e a própria carteirinha de Vingadores que ele tinha entregado que ele não era o cara que estava por trás dos ataques. Então isso deixa uma pulga atrás da orelha das autoridades azanianas. Eles pensam o seguinte: bom, se não era o Pantera que estava incitando, então era o próprio povo que estava se colocando contra o nosso governo. Então está na hora de trazer uma mudança. Então o poder popular se mostra aqui tão poderoso quanto um super-herói. Então é a hora, os caras que estavam oprimindo, os opressores sentem, bom, melhor a gente rever isso aí, porque isso não vai dar bom. Então há essa mudança de paradigma a partir das ações aí do tal Deus Pantera e dos próprios oprimidos, né, dessa nação que sofre tanto com o racismo. No combate lá do Pantera Negra, ele acaba usando os artefatos que ele tinha e ele consegue vencer o cara que estava encarnado no Deus Pantera, e o Deus Pantera desencarna e vira só então uma representação espiritual disso. E aí o conflito final, onde o Pantera Negra acaba, por seus argumentos, mostrando que ele também era imperfeito, o Deus Pantera. O Pantera Negra era, e o Deus Pantera também. Isso termina como no empate, e ele assim recupera o seu espírito de Pantera, novamente se sente digno de encarnar o papel de soberano de Wakanda, e assim termina. O Pantera sentado no seu trono dizendo
que o Pantera Negra sempre vai estar ao lado do povo. E a gente vê aqueles punhos erguidos num sinal que ficou muito, hoje em dia, famoso, né, como Black Lives Matter. Termina aqui a história de hoje. É isso aí, meu camarada, espero que tenham gostado dessa história. Eu achei sensacional a releitura, eu gostei muito. Imagino que isso aí possa ser um material que venha a ser relançado aí pela Panini, quem sabe num TPBzinho mais barato, porque esse negócio de capa dura 70, 80 reais, caraca, eu não tô comprando mais nada, cara. Fiquei assim, parei, puxei o freio de mão, não tá dando para acompanhar, os lançamentos estão, para mim pelo menos, muito caros. Então fico aqui no meu Museu dos Quadrinhos relendo meus deliciosos formatinhos. Olha só, semana que vem estamos de volta, e a semana que vem vai ser bárbara, porque o Conan tá de volta no especial Conan em cores, a gente vai vendo a edição de colecionador. Vamos ter um vídeo off-topic semana que vem, muito legal, com a participação do meu camarada Fernando Caruso. É um vídeo onde eu falo sobre sonho em quadrinhos. Você já sonhou com quadrinhos? Cara, eu sonho com e em quadrinhos. Então a gente vai ver esse vídeo aí semana que vem off-topic, ainda não sei se vai na quarta ou quinta. Tô colocando esse vídeo para vocês, que falta editar. E domingo, no Museu dos Quadrinhos da semana que vem, tem um cara que o pessoal tava pedindo muito. Cara, fala desse cara. Por isso que eu falei que a semana vai ser bárbara. É O Guerreiro, de Mike Grell, vai estar aí. O primeiro arco que foi publicado aqui. Eu vou trazer da Ebal e também da editora Abril, para vocês conferirem as primeiras histórias, a origem do Guerreiro, desenhado e escrito por Mike Grell. Vou ficando por aqui, espero que vocês se cuidem por aí. Já sabe o drill, cara. Máscara, distanciamento social. Tá na hora de se vacinar? Se vacina. E para dessa parada de escolher vacina, maluco. Tá doido? Você nunca escolheu vacina na vida? Escolhe, vai tomar a vacina que tiver. Combinado? É isso aí, gente. Se cuidem. Saúde e paz. Fique com Deus. E até semana que vem. Tchau, tchau.